Oiê, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal do YouTube Linhas Corrente. Eu sou Ana Raquel, professora de amigurumi, e na aula de hoje você vai aprender a fazer essa linda capa para banquinho infantil. Para esse projeto, eu estou utilizando o fio New Fast Fine da Linhas Corrente, que é um fio 100% poliéster, super fofinho. Em cada novelo tem 120 metros, que equivale a 100 gramas, tá bom? O Tex é 833, é um fio mais grossinho, e a agulha recomendada é de 6 a 8 para crochê. Se você ainda não conhece esse fio, vale muito a pena conhecer. Também vou estar utilizando agulha de crochê 5 milímetros, cola pega-mil, tesoura, agulha de tapeçaria e um marcador de carreira. Eu vou começar o meu projeto utilizando o fio New Fast Fine na cor laranja e vou começar pela base da nossa capa. Eu começo trabalhando o anel mágico e em seguida eu vou trabalhar a minha primeira carreira dentro dele. Eu vou fazer 8 pontos baixos dentro desse anel mágico. Finalizei a minha carreira e com esse fio menor aqui do anel mágico, eu vou puxar para fechar ele dessa forma. Coloco ele para a parte de trás e essa é a nossa primeira carreira. A segunda carreira, eu vou começar pegando o primeiro ponto da carreira anterior e vou fazer um aumento de ponto baixo. Então, eu coloco 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Coloco o marcador e agora para cada ponto de base eu vou trabalhar um aumento. Então, a nossa segunda carreira da base será uma carreira de aumento. Então, ao final, eu vou ter 16 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, solto um pouquinho o meu fio e agora eu vou dar o acabamento aqui no anel mágico. Então, passo a minha agulha por baixo de alguma alcinha na parte de baixo e puxo, fazendo uma laçada e puxo novamente até dar esse nozinho. Você pode esconder aqui por baixo de alguns pontos esse fio, certo? Esse nozinho e cortar o excesso. Com o acabamento do anel mágico finalizado, você já pode começar a trabalhar a sua próxima carreira. Então, eu volto aqui a agulha no meu fio e vou fazer o seguinte. A carreira 3, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ao final dela, eu vou ter 24 pontos baixos. Então, você vai intercalando um ponto baixo, no próximo um aumento. Um ponto baixo, no próximo um aumento. Você vai repetir esse processo por 8 vezes até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador e também já posso cortar o meu fio. Não preciso cortar muito, tá bom? Você corta um pouquinho e vai puxar essa laçada para cima para começar a trabalhar a próxima troca de cor. Agora, eu venho com o fio na cor rosa, vou dar um nozinho na ponta do meu fio, formando uma laçada. E agora, eu venho na minha peça e com a agulha de cima para baixo, pego nessas duas alças do meu último ponto e vou puxar. Dessa forma, eu já tenho a troca de cor. Agora, já posso trabalhar minha próxima carreira tranquilamente. E esse fio aqui, eu já vou passando por baixo dele para ir dando o acabamento, tá bom? Então, agora vamos começar a trabalhar a carreira 4. Nessa carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, até chegar lá no final. Ao final da minha carreira 4, eu vou ter 32 pontos baixos. Então, você vai repetindo, corta o excesso do fio para não atrapalhar e vai seguir trabalhando normalmente a sua carreira. Com minha carreira finalizada, olha só como vai ficar. Agora, eu já posso fazer um ponto baixo para iniciar a próxima carreira e volto com o meu marcador de carreira. E agora, vamos começar a trabalhar a carreira 5. Nessa carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira 5, eu vou ter 40 pontos. Então, é só seguir trabalhando até chegar no marcador essa sequência. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora eu vou começar a trabalhar a carreira 6. Nessa carreira, eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira, eu vou ficar com 48 pontos baixos. Então, é só seguir trabalhando até chegar no marcador. 4 pontos baixos e um aumento. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora vamos começar a carreira 7. Na carreira 7 eu vou trabalhar 5 pontos baixos
e 1 aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira, eu vou ter 56 ponto baixo e é só repetir esse processo por 8 vezes. 5 ponto baixo e 1 aumento, até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora vamos começar a carreira 8. Nessa carreira eu vou trabalhar 6 pontos baixos e 1 aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira eu vou ter 64 pontos. Então eu estou repetindo esse processo por 8 vezes até chegar no marcador. 6 pontos baixos e 1 aumento. Então, você vai seguir trabalhando até finalizar a sua carreira. Eu vou seguir trabalhando a minha carreira 8 até chegar no marcador, mas antes de finalizar ela, eu vim mostrar para vocês como a gente faz para um tamanho maior. Então, eu vou subir aqui da carreira 8 até a carreira 11, fazendo a largura da nossa base, né, da base do nosso banco. O meu banquinho, ele tem 25 centímetros, então eu vou fazer carreiras de aumento até chegar nos 25 centímetros. Se seu banco for um pouquinho maior, for 30 centímetros, você vai seguir aumentando normalmente as carreiras de aumento, tá? De 8 em 8. Então, aqui eu parei na carreira 11 com 9 ponto baixo e 1 aumento, mas você pode seguir fazendo 10 em um aumento, 11 em um aumento, até chegar do tamanho do seu banco, tá bom? Então, a base do meu banco é exatamente esse tamanho, 25 centímetros, e eu precisei aumentar até 9 e 1 aumento, certo? Então, eu finalizei essa carreira com 88 pontos. Agora eu vou trabalhar uma sequência de carreiras retas. Então, faço um ponto baixo, coloco meu marcador, e agora a carreira 12, 13 e 14 serão 3 carreiras de ponto baixo, sem aumento e sem diminuição, apenas carreiras retas de ponto sobre ponto. Em cada carreira eu vou ter 88 pontos, e eu vou fazer a minha carreira e volto mostrando a vocês como vai ficar. Com minhas 3 carreiras retas finalizadas, você vai perceber que ele vai começar a curvar. E é exatamente isso que eu quero para nosso banco, para ele começar a descer. Então, ela vai ficar dessa forma. Agora, a carreira 15, eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo. Então, para cada ponto de base, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo e vou fazer isso por toda a volta até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, agora eu faço mais um ponto baixíssimo e já posso cortar o meu fio, deixando ele um pouquinho maior para fazer o acabamento. Puxa a laçada para cima e agora leve esse fio lá para trás para fazer o acabamento dele. Você pode passar com uma agulha de crochê por baixo dos pontos, mas você pode também utilizar uma agulha de tapeçaria. Essa agulha, ela tem um espaço um pouquinho maior para poder passar o fio nela. Por caso seja muito pequenininho, não dá, tá? Você procura uma agulha de tapeçaria que tem esse espaço um pouquinho maior. E agora é só dar o acabamento. Passei para a parte da frente novamente e agora eu vou passar por baixo de alguns pontinhos baixos, dessa forma, e vou puxar, levando esse fio por dentro. Corto o excesso ou coloco para dentro da minha peça, fica a sua escolha, e passo mais um pouquinho. Como o fio New Fast Fine, ele é um pouquinho mais fofinho, ele tende a sair do lugar. Então, você passa mais vezes e para dar o acabamento, você pode dar um pouquinho de cola aqui na ponta, que dá super certo também, tá bom? Então, com essa base finalizada, eu vou tirar esse marcador e olha só como vai ficar. Ela vai ficar esse espaço mesmo curvadinho, que é para encaixar no banco, tá? E ela vai ficar assim, finalizada, tá bom? Então, depois de base feita, agora vamos começar a trabalhar as pétalas. Com o fio na cor branca, eu vou começar a trabalhar a pétala. Eu começo fazendo o anel mágico e dentro desse anel mágico eu vou trabalhar a minha primeira carreira de ponto baixo. Então, eu vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Com 6 pontos finalizados, eu vou fechar esse anel mágico, colocando o fio para trás. E a segunda carreira, ela começa pegando o primeiro ponto da carreira anterior. E nele eu vou trabalhar um aumento de ponto baixo. Agora, para cada ponto de base, eu vou trabalhar um aumento. Então, eu marco o meu início da minha carreira e sigo trabalhando 6 aumentos. Ao final da minha carreira 2, eu vou ficar com 12 pontos baixos.
Finalizei a minha carreira, já posso soltar o meu fio e agora eu vou fazer o acabamento aqui do anel mágico. Então, eu faço da mesma forma que eu fiz na minha base. Passo o fio por baixo de alguma alcinha, puxo formando ela e puxo novamente. Aperto bem, ele vai dar um nozinho aqui na nossa peça, corto o meu excesso e ele vai ficar assim. Olha só, com o acabamento feito. Volta a agulha na minha peça e agora já posso trabalhar normalmente a minha próxima carreira, que será a carreira 3. Faço um ponto baixo, coloco meu marcador para sinalizar o início e fim da minha carreira e na carreira 3 eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira 3, eu vou ficar com 18 pontos. Então, é só seguir repetindo esse processo por 6 vezes. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco meu marcador e agora a carreira 4 eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Então, é só seguir trabalhando 2 pontos e um aumento até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora vamos iniciar a carreira 5. Nessa carreira, você vai trabalhar uma carreira de ponto baixo, sem aumento e sem diminuição. Na carreira 5, eu também vou ter 24 pontos. Finalizei a minha carreira, tiro o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora eu vou fazer carreiras de diminuição. Então, faço 2 pontos baixos, pego o primeiro e o segundo ponto, faço com 2 laçadas e faço a minha diminuição. Vou seguir trabalhando dessa forma até chegar no marcador, 2 pontos baixos e uma diminuição. Ao final da minha carreira 6, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora eu vou trabalhar a carreira 7, uma carreira de ponto baixo. Então, para cada ponto, você vai trabalhar um ponto baixo e a carreira 7 terá 18 pontos, tá bom? Para cada ponto, um ponto baixo até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora vamos iniciar a carreira 8. Nessa carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Ao final da minha carreira, eu vou ficar com 12 pontos. Então, é só seguir trabalhando essa sequência até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador e agora vamos trabalhar a carreira 9. Eu começo fazendo um ponto baixo, coloco o meu marcador e a carreira 9 eu vou trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou repetir esse processo por 2 vezes, tá bom? E ao final da carreira 9 eu vou ficar com 10 pontos. Então, olha só como ela vai ficar. Então, fiz a minha carreira, dobrei a minha peça, tirei o marcador e agora eu vou fechar essa pétala trabalhando ponto baixo. Então, pego um pontinho da frente, um pontinho de trás e faço um ponto baixo. Um pontinho da frente, um pontinho de trás, faço um ponto baixo. Para fechar essa peça, foi preciso 5 pontos baixos, tá bom? Deixa eu fazer aqui o meu último ponto baixo e um ponto baixíssimo para arrematar o fio, tá? Então, você vai soltar da agulha, vai deixar o fio um pouquinho mais longo para fazer a costura na peça e vai puxar essa alcinha para cima e apertar. Então, a pétala vai ficar dessa forma. Para deixar ela modelada, você vai empurrar o meio dela para dentro e ela vai ficar assim, finalizada. Eu vou repetir esse processo por mais 4 vezes, ficando no total 5 pétalas. Para fazer o miolo, eu utilizei o fio na cor laranja e repeti o mesmo processo que eu fiz na minha base. A primeira carreira, 8 no anel mágico, a segunda, 8 aumento e a terceira, um ponto baixo e um aumento. Eu vou pegar o fio, arrematar normalmente e ele vai ficar assim finalizado. Com todas as partes finalizadas, agora vamos começar a trabalhar a montagem. Eu vou começar a minha montagem costurando as pétalas na nossa base. Então, passei o fio que eu deixei longo
na agulha de tapeçaria e a costura ela será feita exatamente nessa troca de cor, certo? Entra aqui a carreira número 3 e 4. Então, eu coloco ela aqui nessa posição e vou fazendo a costura pegando exatamente onde está o ponto da troca de cor. Então, eu passo a agulha. Então, como meu fio está saindo da pétala, o primeiro ponto será na minha base. E agora, eu vou seguir trabalhando uma costura. Pego um pontinho da minha pétala e um pontinho da minha peça, certo? Cheguei na última pétala, eu levo o fio lá para trás, tá bom? E olha só como vai ficar aqui na parte da frente. Aqui na parte de trás, o ponto fica assim, e para dar acabamento, você vai dar vários nozinhos nesse fio, prendendo bem, certo? E pode esconder por baixo de alguns pontinhos baixos, que não vai ter problema. Corta o excesso, se você quiser colocar um pouquinho de cola, pode, tá bom? Então, olha só, aqui eu tenho a minha primeira pétala costurada. Para colocar a segunda pétala, eu vou colocar ela nessa posição aqui. Então, eu sempre coloco uma bem próxima da outra para conseguir encaixar todas as 5 pétalas. E para começar a fazer a costura da minha segunda pétala, eu já começo pegando o último ponto aqui, tá? O primeiro ponto que foi pego na costura da primeira pétala, eu vou pegar ele novamente. E aqui eu vou levando a costura. Um pontinho da pétala, passo pelo meu ponto e puxo. Passo sempre a agulha de cima para baixo, pego o primeiro ponto da pétala e vou fazendo esse processo aqui por toda a pétala, tá bom? Então, aqui eu vou finalizar junto com vocês, olha só. Tenho mais um ponto, e aqui na minha última pétala, no meu último ponto da minha pétala, eu já levo essa agulha lá para trás, olha só como vai ficando. Agora, eu pego um pontinho e dou o acabamento fazendo uma laçada, passo a agulha por dentro e quando eu faço esse processo ele dá vários nozinhos. Agora é só esconder um pouquinho o fio e cortar o excesso, certo? Então agora você vai fazer esse processo com todas as pétalas, tá bom? Então você vai costurar todas as pétalas em volta dessa parte laranja. Essa parte laranja, ela é o miolo da nossa flor. Então você vai fazer a costura por toda a volta, ficando dessa forma. Agora eu venho com o miolo e vou colocar ele nessa posição, certo? Bem no meio da nossa flor, para dar um aspecto de 3D. Então, como eu faço isso? Eu vou pegar a cola Pega Mil e vou passar direto aqui na parte de baixo da nossa flor, no nosso miolo. Vou passando bem, tá? Por toda a volta, bem certinho. E agora é só colar o miolo aqui no meio da nossa flor. Eu fiz esse miolo para dar um aspecto de 3D, né? Deixar a nossa flor ainda mais saltada. Então, olha só que lindo que fica. Mas essa parte é opcional, tá? Caso você não queira fazer esse miolo aqui no meio, nessa segunda camada, não tem problema. Você não precisa fazer. Então, depois de colocar, agora é só esperar secar. E com o miolo seco, a nossa capa para banquinho ficou assim finalizada. Gostou da aula de hoje? Deixa um comentário bem legal, se inscreve aqui no canal da Linhas Corrente, deixa o seu like e quando fizer a sua capa, marca o perfil Ana Raquel Crochê e Linhas Corrente lá no Instagram. Então, um cheiro bem grande e até a próxima aula!